Vá, pede pra aceitar a live. Aí. Oi, Oi, tudo bem? tudo e você? Tudo. E aí, Aproveitando tá de aí, castigo? tô de castigo hoje. Trabalhei Ah, até ontem. coisa boa. E Aí vamos você? esperar o pessoal entrar um pouquinho para a gente Vamos, começar a falar um pouquinho das nossas crianças. vamos. Os nossos queridinhos, né? Pois é, nessa época eles devem estar aproveitando bastante em casa, né? Devem, tadinhos. Eu tô com dó deles, que eles estão confinados. Fico imaginando, tadinhos, né? Sem espaço pra brincar, sem poder sair, sem entender às vezes também, né? Sim, com certeza. Dá Dependendo da muita dó. idade, né? Aí É, tá complicado, tadinhos. Só que aí o que é que eles mesmo. fazem? Comem o dia todo. E aí, o que que vai? Vai dar trabalho pra gente, né? Com certeza. Ai, ai. Uma maravilha, né? Pois. É, mas eu tô sentindo um pouco de falta desse contato, viu? Não sei você, Tá. É. Eu tenho daquela. atendido poucas crianças. Essa semana atendi algumas duas, umas irmãzinhas lá, com a boquinha daquele jeito. Mas eu É, já atendi elas antes, até com perda precoce e tudo, né? Mas tenho atendido uhum. até menos criança nesse período. Estão mais É, em casa mesmo, né? Os pais ficam com medo. o pessoal está se resguardando um pouco mais, né? Eu Sim, acho isso extremamente prudente para essa é época, né? necessário, né? É. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, vamos conversar um pouquinho, o que você pega mais, né, os casos dessas crianças, quais são as dúvidas maiores dos pais, Uhum, né, em questão principalmente de higienização. A gente pode falar um sim, pouquinho depois das quedas, né, que eles têm e o sim. que a gente tem que fazer de emergência. Sim. Ó, uma coisa muito comum é as crianças não chegarem por prevenção, infelizmente, né? Então, isso é Uhum. muito comum delas, o primeiro contato delas terem com o dentista de ser por um trauma, de ser porque já tá cheio de cárie, porque a mãe já viu o dentinho com uma panela. Não, ela não viu com a manchinha inicial. Ela já viu quando Uhum. tá aquele dente já quebrado, muito cariado. Então, a maioria delas acabam procurando a gente, infelizmente, nesse momento. E é um momento Sim. meio crítico, porque eles já vêm com um certo receio, já vêm com um pouco de medo. Uma coisa que às Uhum. vezes acontece também, que eu não sei se você já deve ter pegado muito isso, é aqueles pais que colocam medo na criança. Ai, se Assim. você. Às vezes a criança acompanha o pai no dentista e a mãe fala, mas se você não se comportar, é você que vai sentar aqui. Ai, eu quero morrer com isso. Isso quando eles não falam, nossa, ela tem uma injeção imensa, você É, vai ver o que vai isso. acontecer. Gente, eu quero morrer. Eu dou uma bronca neles na hora. Eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso. Eles têm que achar que vir aqui não é uma punição, né? É algo bom Uhum, para eles, para ajudar eles sim, na saúde deles. E uma coisa que acontece muito é isso, né? Então, infelizmente, né, ainda no Brasil, a gente ainda vê muito isso, deles virem já com a boquinha muito prejudicada, de já virem com medo e dificulta o nosso trabalho e também dificulta a experiência deles, essa primeira sim. experiência, né? Porque a gente Uhum, pegar um paciente que não tem trauma, que ele vem tranquilo, que ele veio para uma prevenção, para olhar se está tudo bem, para fazer uma limpeza, é muito melhor, é muito mais tranquilo. Agora ele sim. já E se ele chegar já com chega com trauma, dor, fora exatamente. trauma, se ele já chegar com dor, a receptividade dele com a gente é sinônimo de dor. O dentista já é um sinônimo de dor É, para ele. Se eu vou lá, é porque eu tenho algo que não está bom. E isso que exatamente. a gente precisa mudar um pouco esse conceito hoje para os pais, principalmente quem ainda tem os filhos com dente de leite, né? Que o Isso. dente de leite ele vai cair, mas essa contaminação dessa cárie, ela está prejudicando o permanente, né? Fora Sim, que ele é uma infecção, ele está deglutindo bactéria e ele vai ter problemas, exatamente. né? É. E essa coisa de, o dente de leite é o dente que vai cair, eles acham que não tem importância nenhuma.
Então, eu acho que no nosso contato, nesse contato que a gente tem, seja qual for a razão, seja por um trauma, né, que eles costumam vir pra gente assim, o nosso alvo, além da criança, de conquistar a criança, é os pais também. De desenvolver uma conversa, né, de passar para. Acho que caiu sua conexão. Ah, caiu? Fala, eu acho que essa última parte agora voltou. Voltou? Então, eu falei que assim, além da gente ter que conquistar a criança, de ter a atenção dela, de ter a confiança dela, a gente também tem um grande trabalho com os pais, com os responsáveis por ela, né? Porque a gente precisa entender que são eles que cuidam, que educam, que estão passando para eles a importância da higienização, da alimentação, que é uma coisa também muito importante. Então, eu gosto muito de conversar bastante com os pais, explicar tudo para eles com relação à dieta, como que deve ser. Porque eles falam assim, eu não sei porque meu filho tem cárie. Ele chega aqui, ele tem uns dentes ruins, porque ele escova o dente de manhã, ele escova o dente depois do almoço, ele escova antes de dormir, mas ele tá cheio de cárie. Só que ele não entende que se essa criança, ela toda hora come uma besteirinha, se toda hora ela tá beliscando alguma coisa, ela não vai higienizar a cada biscoitinho que ela come, a cada chocolate que ela vai comer. Então, isso é um ambiente totalmente propício para gerar cárie, né? Que é a maior doença aí que a gente tem, que causa a perda de dentes precocemente, né? Eu acho assim, quando o pai, ele, na maioria das vezes, a criança, quando ela já chega, né, com esse trauma do medo do dentista, na maioria das vezes o pai já tem esse trauma, né? Então, às vezes, o trabalho é muito maior com os pais do que propriamente com a criança, porque o pai já passou isso. O dentista eu tenho dor, lá só tem coisa ruim, tem aquele motor que faz barulho, Então, assim, a gente tem que condicionar mais o pai, às vezes, do que a própria criança. Né? E a gente sabe que antigamente a odontologia também era muito diferente de como é hoje. Hoje é muito mais preventivo, antes era muito radical. Chegou com dor, arranca. Era uma coisa muito ruim. A gente acompanha muitos pacientes com trauma, né? Para ganhar a confiança deles é difícil, tem que ter muita paciência. Imagina com uma criança, você tem que ter mais ainda de explicar, de conversar, né? Então, eu gosto muito dessa relação com os pais. Eu vi aqui uma pergunta, qual o momento certo de levar a criança ao dentista pela primeira vez? A Mara vai comentar também um pouquinho sobre isso, mas eu já recomendo desde que ele começa pequenininho, começou a ter os primeiros dentinhos, eu acho que é muito legal, desde muito pequeno, desde bebê, ele já começar a ir ao dentista. Nem que seja para ele sentar lá na cadeira, para ele ver como que é, porque acaba sendo uma experiência, uma brincadeira, uma aventura ali para eles. E aí chega um momento que não fica uma coisa tão, com aquele pavor, com aquela coisa de vou ter que ir ao dentista. Ele já começa a ganhar confiança. Eu tenho pacientes adultos que eu acompanho casais, famílias, que eles às vezes levam os pequenininhos lá para acompanhar. É claro que nesse momento é impossível de acontecer isso, né? A gente está vivendo um cenário atípico aí, mas no normal, né, do que a gente está vivendo, muitas vezes eles vão acompanhar na consulta. E aí eu já falo para os pais, deixa ele vir aqui e ele senta um pouquinho na cadeira só para eu brincar com ele, né? Não vai fazer nada, só para olhar, e já oriento os pais. Uma coisa também que eu vejo de muita dúvida dos pais é que eles têm o medo do flúor. E eles acham que a pastinha com flúor só tem que usar depois de grande. Mas não, né? A gente recomenda que se use desde que começou a escovar o dente, use a pastinha com flúor em casa. Aquela criança que vai para o berçário, para a creche, tudo bem. Aí você pode até mandar uma pastinha para ela sem flúor. Mas em casa, no controle, você pode já usar uma pastinha com flúor para ela, né? E escovar o dentinho dela e higienizar. Porque é uma quantidade muito pequena, não vai causar um dano, não vai ser nocivo. Né? É uma quantidade do tamanho de um grão de arroz, não vai ser danoso para a criança, né? Então a gente recomenda fazer isso. É que o conceito das antigas pastas de dente eram outras, né? Hoje, como já tem os estudos, então eles já fazem as pastas já própria para isso. Então, eles podem ficar tranquilos, né, em questão disso. Tem pais que preferem ainda continuar utilizando sem flúor, né? Mas eles podem completamente. Voltando um pouquinho o que você estava falando que perguntaram qual é a idade de ir ao dentista, né? Hoje, eu chego a orientar as gestantes que tragam os seus bebês
no consultório desde novinhos, porque é essencial eles higienizarem a boca mesmo antes de erupcionar algum dente, de nascer algum dente, né? Então, o ideal é que elas já sejam orientadas desde que eles sejam bebê. Porque essa rotina que você acabou de dizer, deles irem depois ao consultório, eles vêm como se eles estivessem indo passear mesmo. Porque eles já estão acostumados desde bebê, né, a frequentar o consultório. E isso é muito importante. E hoje a gente trabalha nessa prevenção mesmo. A criança hoje ela não precisa ter cárie. O dentista, o pessoal precisa perder essa noção que dentista a gente vai quando dói. Quando tem cárie, não. A gente vai ao dentista para prevenir para que não tenha tudo isso. Mas ainda o medo é maior, então todo mundo foge, todo mundo continua, né? Voltando ao consultório por conta de ter algum problema, por ter uma doença. Exatamente. E quando a gente consegue fazer esse controle desde cedo, é muito melhor, né, para a criança. A gente tem muitos casos, infelizmente, de crianças com as boquinhas assim que dá dó de olhar, de ver. Mas, por outro lado, a gente tem pacientes maiorzinhos que você conseguiu fazer esse controle. E é muito gratificante. Você vê, não tem cárie, ela só vem aqui para fazer um controle, para fazer prevenção. É maravilhoso, né? Isso eu tenho pacientes hoje com quase 30 anos, eu não vou dizer quanto tempo eu tenho de formada, né, para não dizer a minha idade, mas com quase 30 anos que eu trato desde pequenininho e que eu selei quando eles tinham 6 anos de idade e eles não têm cárie até hoje. Mas eles são pacientes que vêm de 6 em 6 meses. Então isso é muito gratificante. Para quem acha que a gente gosta de cuidar de doença, não. A gente gosta de cuidar de prever a saúde. Isso é muito legal. Sim, com certeza. E assim, eu gosto muito de explicar para os pais, né? Eu acho que você também deve fazer isso, Mara, de perguntar para eles como que é a rotina de alimentação dessas crianças. Porque eu acho que fica muita dúvida, fica muita coisa. Aí eles falam, eles já chegam acusando a criança, né? Eu acho tão engraçado. Aí ela come chocolate, viu? Aí eu olho assim pra criança, pra mãe, eu falo, não tem problema você comer chocolate. Só que assim, come e escova depois, né? Não fica comendo toda hora, entende? Você pega ali a caixa de bis, não fica comendo a caixa de bis a tarde inteira. Come ela por um período, espera a próxima refeição e depois você vai pro próximo lanchinho, pro almoço, pra janta, pra seja o que for. Né? Mas não ficar toda hora beliscando. Isso é muito nocivo para a saúde no geral, né? E claro, para os dentes também, né? Esse ambiente ácido na boca. Então, a Grace perguntou, né? O que propicia, o doce ou a má escovação? Né? É a má escovação, né? A má escovação. E se você comer o doce o tempo inteiro, que é o que a Vanessa acabou de dizer, a sua boca vai ficar sempre ácida. E aí ela vai propiciar uma descalcificação desse esmalte, e vai gerar a cárie. E vai propiciar a cárie se instalar. A Lu comentando aqui, né? Meu filho foge quando manda escovar os dentes depois das refeições. Vamos pegar o Rafa. Ela falou uma coisa legal. Quanto tempo depois de comer precisa escovar os dentes? A gente não recomenda escovar assim que termina a refeição. A gente recomenda que espere um tempinho, de meia hora a 40 minutos, que é um período em que o pH da saliva está começando a diminuir, né? Está ficando um ambiente mais básico, e aí você escova e vai eliminar ali bem as bactérias e vai propiciar um ambiente mais básico ali para a saliva, tornando aquele ambiente que não vai ficar tão propício para gerar cárie. Então não é assim que termina de comer, tá? Mas a gente recomenda meia hora a 40 minutos. Então, isso é uma dúvida interessante. Legal. E tem um produto da Elmex agora, né, que é anti-cárie, e que você faz o bochecho, você até pode escovar, porque tem pessoas que não têm esse tempo hábil, né, de esperar os 40 minutos, meia hora, 40 minutos, mas aí ela faz o bochecho com esse produto e depois ela escova, porque o bochecho vai criando uma película no esmalte e que não deixa essa acidez, essa descalcificação, né, acontecer e esse desgaste, porque o problema é a acidificação e a hora que você vai escovar, né, ela vai ter um desgaste maior, né, já foi comprovado. Então, é muito interessante esse produto que a Elmex lançou. Eu aconselho muito para quem trabalha, a hora do almoço ali, tá mais corrido, não dá para já sair para escovar, né, muito interessante mesmo.
né, o uso desse produto. É legal mesmo. Eu acho importante a gente falar um pouquinho também, Vá, de quando ocorre a perda de um dente de leite muito precocemente, o que a gente deve fazer. Sim. Porque às vezes os pais acham que é dente de leite, então vamos tirar e vamos deixar sem. Exatamente. É interessante a gente pensar outras coisas também que os pais não sabem. Eles acham que o dente de leite não tem raiz, eles acham que o dente de leite não tem canal para tratar, não tem nervinho lá dentro. E o dente de leite é como um dente permanente, só que pequenininho. A única diferença é essa, ele é um dente menor. Mas ele tem nervinho, ou seja, tem situações em que é possível tratar canal e a gente recomenda, para quê? Justamente para manter esse dente. Porque uma perda precoce, ela gera problemas, né? Então, o que pode ser de problema para uma perda precoce? Tem casos que, infelizmente, a gente não consegue reverter. Criança que às vezes chegou com uma batida, bateu a boca no chão, em algum móvel, alguma coisa. Infelizmente, tem casos que a gente não pode reverter. Ou de cáries que já estão no estágio tão grande, tão severo, que já comprometeu o dente. Então, nesses casos também, a gente não consegue reverter, né? Tem situações a gente avalia radiograficamente. Então, nesses casos, é preciso remover. Nós recomendamos, quando há uma perda precoce, usar um aparelhinho. A gente molda, né? O ideal seria fazer isso antes, moldar antes, depois fazer a extração. Mas imagina, a criança chega no consultório lá com o dente já condenado, infelizmente depois de um trauma. Então não tem o que fazer. Então, na maioria das vezes, o que acontece é extrai esse dente, mas a gente recomenda fazer um aparelhinho para ela usar, que vai ter um dentinho mantendo aquele dente que foi perdido. Por quê? Porque como essa criança vai demorar a trocar aquele dente, os dentes procuram pontinhos de contato. Então, faltando ponto de contato, eles se movimentam. E no que eles se movimentam, eles vão fechar o espaço para que o dente permanente venha nascer. Então, por isso a gente recomenda. Às vezes o pai não entende isso, a gente explica, acha que é bobagem. Acha que é bobeira, que é perda de dinheiro e tudo, mas infelizmente não, né? É necessário. E a perda precoce também, ela não só gera também esse problema aí, ela pode gerar um problema até na autoestima da criança, dependendo da região desse dente. Tem criança que às vezes não gosta nem de sorrir, porque tem vergonha. Então você vê como já começa muito cedo essa questão. Fora a questão também até de fonação, interfere às vezes na fala da criança, né? Interfere na mastigação, na qualidade da mastigação. Então, tem uma série de problemas que uma perda precoce pode gerar. Por isso é importante, infelizmente, acontecendo uma situação dessa, tem que fazer um desse tipo de aparelhinho mesmo para manter o espaço. Sim. E saber que ele tem que ser feito o controle dele também, né? Porque às vezes o pai coloca, acha que é para voltar só quando o dente permanente está nascendo. E não, a gente tem que fazer manutenções frequentes disso, né? Tinha uma pergunta aqui, Vá, perguntando quando arranca o dente em casa e fica o nervo, o que fazer? Na verdade, o que não ficou foi o nervo, né? É só a região da gengiva mesmo, que ela tá ainda inflamadinho, né? Foi feita uma extração ali e ficou aquele tecido, né? Um pouquinho inflamadinho, sangrento, mas é normal, é uma camadinha por cima que vai vir o dentinho permanente para cima. Então não precisa fazer nada. Se foi tirado todo o dente, ok, tudo certo. A gente vai acompanhar até que o dentinho permanente saia. Né, Mari? Porque a gengiva, às vezes, fica de uma tal maneira, tão inchada, que, às vezes, dá a sensação de ter algo ali. Aquilo não é um nervo, é uma gengiva mesmo que acabou se prendendo, né? Criando ali. Exatamente. Até porque quando o dentinho terminou, já saiu toda a raiz dele, né? Ela já foi reabsorvida. Então, não tem mais nada lá. Porque conforme o dente permanente vai crescendo, ele vai destruindo a raiz para poder entender melhor, ele vai comendo mesmo a raiz do dente de leite e quando ele nasce já não tem mais nada ali dentro. Então, na maioria das vezes, quando se cai em casa, é assim que fica, né, a região. E falando um pouquinho de... A Lu fez uma pergunta também, ó. Com quantos anos termina a troca dos dentes de leite? Interessante também, né? Então, Lu, quanto à troca dos dentes de leite, a gente tem uma média de idade.
Quando a gente fala de ser humano, é tudo uma caixinha de surpresa. Tem uns que são antes, tem uns que são depois e tem uns que respeitam a média. Mas é na fase ali da adolescência, ali até os seus 12, 13 anos de idade, elas ainda estão com algum dentinho ali para nascer o canino, que é um dos últimos dentes a trocar, o canino permanente a nascer, né? Então demora aí um pouquinho do início da pré-adolescência ali, ainda vai ter dentes de leite nessa fase. Eu costumo dizer que, pela experiência que eu tenho, se o bebê começou a erupcionar o dente muito cedo, vai cair muito cedo. Né? Antes a gente falava, vai começar a trocar, fazer essa troca lá pelos 6, 7 anos. Hoje a gente não pode falar isso. Eu tenho pacientes com 4 anos fazendo essa troca, né? Mas na maioria das vezes termina aos 13 anos. É muito raro e muito além disso, né? Exatamente. Exatamente. A Grace também perguntou aqui, ela falou que o dente da irmã dela nascia antes mesmo do dente de leite cair. Isso é normal? Isso é uma coisa que acontece bastante, a gente vê bastante no consultório. O que dificulta é de tirar em casa, né? Porque ele acaba ficando com um pouco mais de resistência, porque ficou um pedacinho de raiz ainda lá. Então, por causa disso, fica mais difícil de em casa vocês conseguirem tirar. E aí, nessa maioria das vezes, nesses casos, eles vêm procurar o dentista para tirar, porque teve dificuldade, né? O dente nasceu e o de leite ainda ficou um pedaço dele lá. Então, mas é uma coisa que acontece bastante, nada normal, assim, mas alguns casos acontecem. Mas... O dente de leite pode nascer cariado? O dente de leite nascer cariado, não. O que acontece é que, assim, uma coisa interessante que eu me lembrei agora, Mara, é que você também deve ver muito isso no consultório. Por volta dos 6 anos de idade, mas como a Mara falou, isso é uma média, pode ser antes ou depois. Mas por volta dessa idade, quando a criança começa a trocar o primeiro dentinho aqui da frente, de baixo, inferior, começa a nascer o primeiro molar permanente, que é um dente extremamente importante. Só que ele nasce lá atrás, no final de tudo. Então os pais não se atentam, não percebem a chegada desse dente e acham que é um dente de leite. E infelizmente, da criança já ovação. Você está ouvindo aí, né, Mara? Acho que a conexão deu uma falhadinha. Então, na higienização, acaba passando desapercebido aquele dente que está lá no fundo. Ele está num nível diferente dos outros dentes. Então, a escova mal chega lá. E aí a pessoa entendeu que ele já nasceu cariado, mas não. Ele não estava sendo higienizado. E aí, quando ele terminou de subir e chegou na posição dos outros dentes, a gente percebeu que ele estava cariado. Que aí foi quando os pais notaram alguma coisa de diferente. É que na maioria das vezes eles não sabem mesmo, né? Que o dente, primeiro molar permanente, ele não tem dente de leite. Então ele acha que é um dente de leite que está nascendo. E ali, quando você chega, se ele não tem essa frequência de prevenção, quando ele chega já está cariado. Né? Tem uma pergunta aqui bem interessante. Minha irmã, aos 2 meses, nasceu 2 dentes e teve que arrancar. Hoje ela está para fazer 18 anos e esses dentes ainda não nasceram. É normal? Então tem que ver, porque, assim, existem dentes que a gente chama de neonatal, né? Que é casos que acontecem. E às vezes a gente não extrai de cara esses dentes, por quê? Porque eles podem ser um dentinho. A gente avalia isso radiograficamente, para ver se esse dente era um dente a mais, era um dente extranumerário, ou se esse dente já era o permanente dela, o dentinho de leite, vamos dizer assim, o dentinho descido dela, que estava ali, né? Então, tem que avaliar a situação dela, né? Para ver se aquele dente que foi extraído, ela não tinha o permanente, o germe do permanente, e aquele já era o dentinho de leite, tem que ser analisado isso, né? Precisa ver. E na maioria das vezes, as pessoas que têm agenesia, que é a falta do dente permanente, ele tem um histórico familiar que alguém também já não tinha. Isso. Eu tenho o caso de uma... Também, né? Bem genético, porque eu tenho uma família que o pai tinha agenesia de 1 e chegou a ter filhos que teve agenesia de 6. Nossa. Então, é bem a gente estudar a família, porque existem casos ainda sobre isso. Agora, nesse caso de 2 meses, eu desconheço o que pode ter acontecido. Eu também. Eu já vi muitos casos. A gente vê que não são coisas tão comuns de acontecer, esses dentinhos neonatais, mas acontecem. Só que aí tem que ser avaliado radiograficamente para você não tirar um dente que não tinha necessidade de tirar.
Quem vai sofrer um pouco é a mãe na amamentação, né? Com esses dentinhos aí. Com certeza. Teve uma pergunta que foi se o dente de leite é mais fraco que o dente permanente. Não. O que acontece de diferente entre o dente de leite e o permanente, como eu falei, é que ele é menor. Então, uma cárie no dente de leite, ela pode chegar muito mais rápido no canal, né? Por quê? Porque ele tem pouquinho menos esmalte, menos dentina, ele é menorzinho. Então, tudo que vai chegar lá no nervinho do dente vai ser mais rápido. Então, acaba sendo que o processo é muito rápido. Deu uma cárie, nossa, mas já tá com dor, já tá, tem que tratar canal. Então, é um processo mais rápido. Essa é a diferença. Mas ser mais fraco ou não, não. Eles são dentinhos com estruturas iguais, né? A quantidade de esmalte, né, é maior que o do permanente, por isso que às vezes acaba evoluindo a cárie mais rapidamente, né? Agora eu entendi, Stephanie. A pergunta da Stephanie, que ela falou que a irmã foi no dentista, já era grande, teve que arrancar e colocou um aparelho. E aí, eu sou um dente provisório e provavelmente não deve ter nascido até agora. Então, precisa radiografar, porque pode ser que ela tenha uma genesia mesmo, que não tenha o dente permanente, mas isso só radiograficamente. Ou ele está incluso numa posição errada, né, e que não vai nascer se não fizer algum tratamento mais específico. Sim, e o ortodontista, quando fez a documentação, ele já viu isso, né, radiograficamente, que vem aquela panorâmica, então ele já viu se tem um dente numa posição incluso, como a Mara falou, numa posição errada, né, ou se não tem aquele dente. Então, isso na panorâmica da própria documentação já dava para ter uma noção. Né? Exatamente. Respondeu, amiga. A Stephanie é minha amiga. É só amiga. Minha amiga. Eu acho interessante a gente falar também, às vezes, dos casos que acontecem com adolescente, que às vezes cai, estão jogando bola, bate, na maioria das vezes, o dente da frente, que ele é sempre a vítima, né? E cai, às vezes, um pedaço, e a pessoa acha que aquele fragmento, né, aquele pedacinho que quebrou ali, a gente não consegue utilizar. É muito importante a gente ressaltar que a gente pode fazer uma colagem com esse dente, né? Pode. A gente individualiza os casos, né? Tem que avaliar como que tá cada caso para ver, né? Mas sempre lembrar que guarda, porque é muito importante, porque de repente você evita de ter que fazer uma coroa, um trabalho protético, porque a extensão é muito grande, uma restauração numa criança, ela vai morder, na maioria das vezes vai quebrar, né? E a gente pode... que cai de novo, às vezes, né? A cera. Exatamente, porque criança tem uma energia e o que sempre é o alvo é a boca. Foi uma vez ele... Então, parece assim... Fica lá um alvo, né? Aí estão perguntando... guarda esse dentinho para colar. Você pode guardar ou num soro fisiológico, sempre em algo umidificado, porque senão ele resseca. Né? E às vezes dificulta um pouco da gente colar. Mas isso exatamente. É muito comum. Acontece bastante. Aí, às vezes, se puder aproveitar, é ótimo, né? Vai ficar muito mais natural, é o próprio da pessoa, vai ficar algo muito melhor. Se a gente consegue colocar esse fragmento. Sim. A Stephanie está perguntando, a periodontia consegue ser observada desde pequena? Olha, a periodontia, a gente observa ela mais na fase adulta, assim, né? Uma doença que a gente consegue observar mais na fase adulta. Mas o que a gente já prevê, entre aspas, nessa fase de infância, pré-adolescência, é o quadro de gengivite, que é justamente a periodontia, ela é causada, né? Ela é uma doença um pouco complexa, e que tem vários fatores, inclusive até o genético. Mas a causa da periodontia é o biofilme. O que é o biofilme? O vulgarmente conhecido tártaro, que fica aderido, né, entre o dente e a gengiva. Então, a gente pode acompanhar e, quem sabe, prevenir a periodontia através do tratamento preventivo e já de informando essa pessoa do risco dela desenvolver essa doença. Porque a gente acompanha muito adolescente, né? Isso é bem comum. Ainda mais adolescente que usa aparelho. Nossa, eles têm uma dificuldade para higienizar, é uma fase assim que eles têm muita preguiça, que, né, lógico, a gente sabe que o aparelho ele dificulta a higienização, então a gente vê que a gengiva está sempre super inflamada, que tem muito acúmulo de cálculo, de placa ali,
na boquinha dele, no aparelho. Então, qual a orientação mesmo para prevenir essa doença? Mas na infância, a gente não costuma ver muito isso, não. Uhum. Né? Não é algo comum. Mais a gengivite, realmente, e entra mais uma vez o histórico familiar, né? Se a família tem um problema periodontal, a gente tem que ter, assim, cuidado redobrado com a criança para poder fazer essa prevenção desde a infância, para que ela não tenha problema no futuro. Isso mesmo. Uma coisa interessante também, Mara, que eu vejo muita dúvida dos pais, é com relação a aparelho. Aparelhinho, eles acham que o aparelhinho só pode usar quando já tiver grandinho, quando já tiver tirado todos os dentes de leite. E não é verdade, porque a gente tem também os aparelhos ortopédicos, né? Que são aqueles aparelhos que vão mexer em estrutura óssea. E tem muitos problemas que a gente volta de novo para a hereditariedade, que são hereditários também. Há pessoas que têm problemas de estrutura óssea que ela herdou isso dos pais. E uma fase excelente para a gente conseguir corrigir isso é a fase da infância, com o uso do aparelho ortopédico, né? Porque tudo que essa criança cresce, principalmente meninas, que depois da fase da menstruação elas desenvolvem muito menos, né? Então a gente tem um tempo mais curto para trabalhar na parte de ortopedia com as meninas, e os pais às vezes acham, não, mas eu vou esperar ele trocar todos os dentes para a gente colocar o aparelho. Né? E a gente explica essa parte de desenvolvimento ósseo, que como ela está em fase de crescimento na infância, a gente pode aproveitar essa fase. E fica mais fácil. Eu costumo dizer, o osso está mais maleável. Então, você consegue um resultado mais rápido. Se você esperar ele ficar, quanto mais idade ele tiver, mais dificuldade vai, né, mais tempo. Daí o pai vira e fala, nossa, faz 10 anos que ele está de aparelho e não tem, né, resolvido. Muito mais difícil. Muito mais difícil. E lembrando que para quem tem as renites, as ites da vida, que são respiradores bucais, na maioria das vezes tem atrofia de maxila, né? E vai ter um desenvolvimento errado dessa parte óssea. Então, com certeza, são crianças que dão pra gente já resolver o problema nessa parte de infância com esses aparelhos que você citou. Exatamente. A parte de respiradores bucal é uma coisa, né? Porque aí causa apinhamento dos dentes, atresia. E aí eu acho que é legal também a gente ressaltar uma coisa muito legal que a gente tem vivido hoje em dia, que é o atendimento multifuncional, né? Ali você conta com a ajuda de um ortopedista, você conta com a ajuda de um médico, do pediatra da criança, do nutricionista. É algo assim, multifuncional. É uma equipe toda para cuidar dele, né? A gente não pode observar só dente, a gente observa ele num todo, a criança num todo, né? O adulto num todo. Então, por muitos anos a odontologia ficou muito separada, né? Que a boca era uma coisa separada do resto do corpo. E hoje, se a gente não trabalha, né, dessa forma multifuncional com vários profissionais, essa semana mesmo a gente teve uma fonoaudióloga falando da importância, né, desse desenvolvimento de musculatura para ajudar a desenvolver o fortalecimento de língua. Então, hoje a gente não consegue mais trabalhar sozinho, né? É o fono, é o psicólogo, é o pediatra. Todo mundo a gente tem que trabalhar em conjunto, não dá para individualizar mais. Exatamente. A nutricionista, você já começou falando, né, sobre alimentação, é essencial. É muito, muito importante mesmo, né? A gente tem uma nutricionista em potencial aqui, que entrou, a Isa, né? A Isa, você vai ajudar a gente. Mas é muito importante mesmo, esse atendimento, né, conjunto. Eu acho legal até falar com relação à psicologia. Às vezes a gente indica psicólogo também. Parece uma loucura, né? Fala, mas dentista indicando psicólogo? Esses dias eu peguei uma quase jovem aí, né? Ela tinha acho que 18 anos. E com muita vergonha eu vi a arcada dela. Eu olhei assim, você chupou muita chupeta? Você chupava dedo? Aí ela, eu chupo o dedo até hoje. Aí eu dei risada, conversei com ela, assim, descontraindo. Eu falei, olha, eu acho interessante você também buscar uma ajuda com um psicólogo. Vai te ajudar, porque esse hábito, né, a gente chama de hábito deletério, né, esse hábito ruim de chupar o dedo, ele causou todo um problema na sua estrutura óssea, que vai ter que ser corrigido, às vezes até bem difícil de corrigir já nessa idade,
mas vai ter que ser corrigido. E a gente busca também ajuda psicológica, né? Porque há uma razão para que ela, ainda na fase quase que adulta, ainda chupe o dedo. E assim como a gente pega crianças também, com seus 9, 10, 11 ou mais, que ainda chupam dedo, chupa chupeta, né? A gente também recomenda um psicólogo também nessas ocasiões. Sim, o que a gente vê hoje em criança, eu tenho um caso de uma criança de 4 anos com bruxismo. Então, a gente começa a perceber o quanto isso tem sido precoce, né? E a gente, às vezes, passa a falar, ele é muito agitado, né? Não, ele já tem um problema, ele já está te mostrando que ele está precisando, né, ser tratado. E, às vezes, a gente fala com muita cautela de psicólogo, porque tem mãe que ainda não aceita isso. Né? Ainda tem um século XXI, né? Exatamente. E tem um belo preconceito disso, né? Sim. Mas hoje as crianças já estão sofrendo e a gente consegue identificar pela boca esse sofrimento delas, eu acho né? isso bem legal, né? A gente indicar e com muita cautela, como você falou, né? Porque infelizmente existe esse preconceito, mas de indicar, porque é muito importante, né? Então a gente olha realmente para o ser humano num todo. É muito importante isso. Sim. A Grace perguntou se as manchinhas brancas que aparecem nos dentes é sinal de má escovação. A manchinha branca, ela é o início da cárie, né? Então tem muita gente que às vezes... É claro que existe vários tipos de manchinha branca. Tem manchinha branca que pode ser a fluorose, tem manchinha branca que às vezes foi de uma má formação do esmalte. Então só numa consulta que a gente avaliando individualmente, a gente vai conseguir identificar isso. E tem a manchinha branca, que é o início de uma cárie. Eu acho legal que no início dessa manchinha branca, a gente pode trabalhar de uma forma até não invasiva, né? Que é com a aplicação de flúor, de um flúor de uma potência mais alta, que a gente aplica ali naquela região e a gente consegue até reverter o caso. Então, isso é bem interessante. Por isso, você viu algo de diferente, é legal marcar uma consulta para a gente avaliar isso. Essas manchas brancas, na maioria das vezes, são descalcificações, né? Que a gente consegue. Exatamente. Por isso que eu ainda sou muito em linhas que não são favoráveis ao selante, mas eu ainda bato na tecla que eu gosto muito do selante. Que ele é prevenção, né? Eu gosto dele e eu acho que ele é prevenção para tudo. A Lu está perguntando se usar aparelho várias vezes não é prejudicial. Olha, quando a gente está mexendo com o aparelho, há um pouco, por causa da movimentação do dente, há um pouco de perda óssea. E aí é que está o X da questão, da pessoa não desenvolver uma doença periodontal, que é o que a gente estava falando anteriormente, que a doença periodontal é uma doença caracterizada pela perda de osso, só para vocês entenderem. E essa perda de osso, consequentemente, vai gerar perda de dentes. Então, a nossa preocupação com uma pessoa que usa o aparelho por muitos anos, né, principalmente a parte de ortodontia fixa, é essa. Por que o tratamento ortodôntico demora tanto tempo? Porque as movimentações, elas são feitas devagarzinho, justamente para que não evolua para um caso de periodontite por causa de uma perda óssea devido a movimentações muito bruscas, né? Então, a gente avalia assim, quando a gente vê muitos anos assim de aparelho, é complicado, né? E eu acho assim, o essencial é que essa pessoa faça a radiografia panorâmica a cada 6 meses. Porque é só por ali que a gente vai conseguir saber se está tendo alguma agressividade, alguma modificação óssea. E os aparelhos estéticos hoje, né, o Invisalign, ele é o melhor aparelho indicado para isso. O tratamento dele é mais rápido e ele é o menos agressivo de todos eles, né? Então, o ideal é que você faça um tratamento e ele seja concluído, né? Mas, às vezes, por conta de alguns hábitos, e isso também pode... Ou, às vezes, a pessoa não usou contenção. Tem várias coisas que envolvem, né? É difícil a gente falar. De voltar, né? Que ela comentou também, que voltou e vai ter que usar de novo. Uma das fases mais importantes da ortodontia é a contenção. Você ficou ali anos de aparelho, porque realmente demora um tempo o tratamento, só que se não usou a contenção do período ideal, acaba voltando, né? Porque a estrutura óssea, ela tem uma memória. Então, se não usou, fica difícil, porque aí vai acabar voltando. E para corrigir de novo, é só com o aparelho de novo. Então, esse é um problema também, né? O Eduardo perguntou aqui, né? Se tem algum tipo de aparelho que seja melhor para criança. A gente individualiza os casos, né? Avalia individualmente cada criança e recomenda
o que é possível fazer em cada caso, né? Casinho de, já tem mordida cruzada, já tem mordida aberta, ou tem o hábito de chupar a chupeta, então a gente tem aparelhos que até impedem isso, né? Impedidor do dedo, aquela gradinha. Então tem uma série de aparelhos, né, que a gente consegue recomendar aí. Então não tem um tipo específico para a gente falar, né, Mara? Mas na maioria das vezes, a criança, enquanto ela não fez a troca dos dentes, ela vai usar aparelho móvel. Pode ser ortopédico, pode ser o que for, mas é o móvel. O fixo, pelo menos a nossa conduta, a gente utiliza só depois da troca total dos dentes de leite. Exatamente. É isso, né? Tem mais pergunta aqui? Acho que eu não vi nada ali por cima. Mas não. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho do tratamento de canal dos dentes de leite. É interessante a gente pensar nisso porque a gente consegue preservar esse dente, né? Então, como o tratamento de canal, ele segue da mesma maneira que o adulto, até o final. Quando chega no final tem uma mudança, né? Porque por ser um dentinho que vai ser reabsorvido, o final do tratamento, a gente, ao invés de colocar, como no paciente adulto, que a gente põe tipo umas borrachinhas que a gente chama de gutta-percha, na criança a gente não usa esse material para finalizar, para obturar. A gente usa uma pastinha lá dentro para ficar fazendo aquela manutenção e o cuidado dentro daquela região para não infeccionar. Mas é muito importante a gente fazer. Em casos que é indicado fazer, pensa realmente, né? Porque às vezes o pai olha, poxa, mas vai sair mais caro o canal do que a extração. Mas aí você tem outros prejuízos quando você fala da extração precoce, que a gente falou anteriormente, né, Mara? E sendo fazer um aparelho, não ter espaço depois para o dente nascer, o permanente. Então, quando há a indicação de tratamento de canal, dá uma atenção para isso, né? Porque é interessante para a gente manter aquele dente em posição ali. Né? A gente consegue manter por um bom tempo ele. E lembrando que, assim, às vezes... nasce tipo de uma espinhazinha que a gente chama de fístula, que é por onde drena. Então a criança às vezes ela não tem dor, mas aquilo ela tá mostrando, ela tem um pus ali, né? Tem uma área infeccionada. Né? E às vezes o pai dá um remédio, né? Ibuprofeno ali, aí passa, aí ele fala, mas passou. Mas lembrar que essa bactéria ela tá em contato com o dente permanente que vai nascer. Aí o dente pode ficar contaminado. Aí entra naquela pergunta anterior, mas perguntaram sobre o dente de leite, né? Se poderia nascer cariado. O dente de leite não, mas às vezes o permanente, por conta disso, ele já está enfraquecido lá dentro e ele já vem com problema. Ele já vem com uma mancha amarela, uma mancha branca, porque ele já sofreu, né, uma alteração por conta dessas bactérias que já entraram em contato. Então é muito importante a gente frisar o tratamento do dente de leite. Ele é tão importante quanto o dente permanente. Exatamente. E aí passa, até a fístula às vezes passa desapercebida, né? Que é como se fosse essa espinhazinha, né? E aí geralmente procura, como a gente falou no início, por dor. Como não tem dor, não tem nada, você vê uma panela no dente da criança. Mas não tem dor, então tá tudo bem. Vai cair, doutora, não tem problema. Imagina, vai trocar depois, imagina, que isso. Então passa desapercebido. Então por isso é muito interessante ficar de olho. Você viu algo de diferente? Você viu uma panela, tá todo escurecido o dente, tá quebrado, vamos ver o que tem, né? Vamos dar uma olhada lá. Não deixa isso pra lá não, porque isso pode prejudicar também os dentes permanentes da criança. E pensa que ele está, né, ingerindo, está engolindo toda aquela bactéria toda hora. Toda aquela bactéria. Né? E a gente vê hoje até casos de contaminação que vão para a corrente sanguínea, né? Porque os dentes têm uma comunicação nervosa ali. Tem o nervinho do dente, que é o que passa a vitalidade para ele, que é através dele que a gente sente a dor ou não. Né? Então, há uma comunicação com a corrente sanguínea também. Isso é perigoso. Né? Então, às vezes, de agravar o caso. E aí, quando vocês ouvem, né, às vezes falam, morreu por conta de um dente. Mas não foi por conta de um dente, foi o dente que não foi tratado e que foi levado porque não tinha dor. E aí caiu a bactéria na corrente sanguínea, deu uma parada cardíaca, deu uma endocardite, levou uma parada cardíaca e, infelizmente, existe pessoas que se vão por conta disso. Né? A gente já viu até gente famosa, né, que já passou casos na televisão. Aí, quando acontece com alguém famoso, todo mundo começa a se preocupar. Depois vai ficando no esquecimento. Exatamente. Né?
Aí já chega, mas como é que é esse negócio que pode acontecer? Eu vim no dentista porque eu vi aquilo lá na matéria. Então, mas é porque, olha, ela foi fazer um tratamento de canal e olha o que aconteceu. Não foi que ela foi fazer. Né? Com certeza aquele dente já estava contaminado há muito tempo e aí, quando o negócio estava estourando, ela foi ao dentista tentar resolver, mas aí já tinha contaminado. E ainda sobra pro dentista, né? Foi o dentista que matou o paciente. Ai, que horror, né? Mas é isso, né? Dentro de pediatria. Tem mais alguma questão? Eu acho que a aplicação de flúor, eu também, é outra coisa, fora o selante, eu também sou muito adepta à aplicação de flúor. Tenho mães que não gostam de fazer aplicação de flúor. Ah, mas tem flúor na água, tem flúor no sal, tem flúor... Mas é importante, eu continuo... Lógico que existem casos de crianças que têm fluorose, excesso, né, de flúor, que a gente, lógico, não vai fazer isso. Mas eu ainda continuo dizendo para vocês, façam a prevenção das crianças. Com certeza. Se vocês prevenirem, eles vão ser adultos totalmente saudáveis em termos bucal. Né? Exatamente. Até porque se a gente for pensar na quantidade de flúor que tem, a gente já viu assim, quando você vai pegar casos, estudos científicos, são umas absorções muito grandes para causar fluorose, para causar um problema muito severo, muito grave. É claro que em pequenas quantidades, como numa aplicação aí no consultório, ou até na escovação, que tem mães que não gostam de usar a pastinha com flúor, se você tiver o controle, por isso que eu falei, manda para a escola a pastinha sem flúor, porque você não vai estar lá olhando. A gente sabe que tem ali uma professora supervisionando determinadas crianças ali, né? Então, em casa, como você tem o controle, você que vai pôr lá na escovinha dele, da criança, aí sim, você vai pôr uma quantidade muito pequena, isso não vai causar um dano. E a aplicação no consultório também é preventiva. Né? Não vai causar dano para a dentição dela, né? Estão perguntando se tem alguma marca específica. A marca, eu gosto de, assim, quando o pai pergunta isso, eu falo que ele olha na embalagem, acima de 1.100 ppm de flúor, e aí ele compra, mas eu não indico assim, a marca é essa daqui, né, em específico. Dá uma olhada que a gente tem uma gama de marcas, uma gama de valores, então a pessoa fica à vontade para escolher, né? O Eduardo perguntou como se descarta, né, esse dente de leite. Aí a Grace falou que é embaixo do travesseiro e a fada do dente chega, né? As crianças adoram essa parte. Ai. Aí, gente, eu acho que é da filosofia de cada família, né? Antigamente se jogava no telhado, na minha infância. Na minha também, mas vai denotar a nossa idade, por favor. Não, a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que hoje a gente tem um banco de leite da USP, que ele utiliza esses dentes de leite para fazer algumas experiências. Eles têm feito trabalhos muito importantes. Eu não consigo me lembrar o nome agora. Eu tenho até acho que um folder aqui, deixa eu ver. Eles fazem estudos para células-tronco, né? Isso, fazem estudos. Eu acho assim, para quem tem criança, é muito legal vocês entrarem em contato e entregarem esses dentes para esses estudos da célula-tronco, que já tem um bom tempo. Projeto Dente de Leite. Isso é muito legal, né? A gente colabora, porque às vezes a gente acumula, só que ele tem um tempo que você pode guardar, né? Esse dente tem uma forma de você armazenar até ser entregue para eles. Então, é muito legal. Quem tiver interesse, a gente pode mandar mais detalhes. No momento eu não sei detalhes para poder informar. Mas não jogue fora os dentes de leite, porque eles têm uma função muito importante para alguns cientistas. Eu digo até assim, né? Eu brinquei falando da família, né? Porque tem gente que gosta de guardar. Eu vi uma paciente que eu achei tão legal, nunca tinha visto isso, mas eu vi uma paciente, uma mãe, que ela fez um colar com os dentinhos de leite dos filhos. E ficou muito bonito, viu? Nunca tinha visto isso. Ficou lindo, ela fez um colar assim com todos os dentinhos, os incisivos, né? Que eles são mais fininhos, e ficou bonito. Então tem gente
gosta de guardar, mas tem esse trabalho que é bem interessante. Aqui chama Centro de Criogenia Brasil. Depois eu vou colocar aqui nos comentários o Facebook, que tem aqui a página deles. Uhum. É bem interessante esse trabalho. Inclusive, até CISOs eles arrecadam também para esse estudo, para esse trabalho. É bem interessante mesmo. Muito bacana. Valeu você lembrar. Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu não posso dizer porque eu guardei de todos os meus filhos, né? Mas naquela época não tinha, né, esse trabalho. Mas eu acho que é importante a gente ajudar. E outro dia eles estavam pedindo, eles fizeram uma campanha porque eles estavam precisando de dente. Isso é bem legal. Depois a gente coloca num post, né? A gente pode colocar certinho para quem tiver o interesse, né? Que tem filhos nessa idade. É legal a iniciativa. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Você tem mais alguma coisa interessante aí, Vá? Agora eu não me lembro, Mara. A gente falou dos aparelhinhos de trauma, do trabalho multidisciplinar. Mas foi bem... acho que pergunta acabou, né? Acho que não tem... Ninguém perguntou mais nada. Amei, gente. Também amei, Lu. Beijo. Mas a gente agradece, né? A todos que participaram pelas perguntas. Espero a gente ter ajudado, poder ajudar, né? Acrescentar alguma coisa. E, assim, gente, prevenção. Criança, adulto. Não tenham medo da gente. A gente é bonzinho. Boazinho. Pode vir. Vem sem dor, que vai ser mais divertido vir ao dentista. Tem coisas boas. Com certeza, né? Muito eu legal. agradeço muito, muito você ter aceitado o convite. Viu? Imagina. Muito obrigada mesmo. Imagina. E um beijo para todo mundo. Beijo para você. Beijo. Se Rafa cuida. Tá indo logo, logo, hein? Vamos aguardar, vamos aguardar. Vamos. Obrigada pelo convite, Mara. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom esse tempo aqui com vocês. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas aí. Ter ajudado você. Viu? Um beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.